A situação no governo brasileiro tá complicadíssima. No finalzinho da tarde de hoje, a CNN Brasil, que é a mais nova emissora de notícias lá no Brasil, deu com exclusividade uma conversa que aconteceu. Quem ouviu foi um repórter de política deles, que também é comentarista de política. Uma conversa entre Onyx Lorenzoni e Osmar Terra. E o que foi que houve foi o seguinte: nessa conversa, você vê a imagem do Onyx Lorenzoni e o Mandetta. A conversa entre o Onyx e o Osmar Terra foi justamente sobre a saída do ministro Mandetta da Saúde, o que muita gente não concorda. De qualquer forma, essa história toda que você ouviu, para quem não ouviu na CNN, mas isso deve repercutir nos próximos dias, né, nas próximas horas, inclusive, foi mais ou menos assim. Até abrindo já a matéria, que foi o Caio Junqueira, da CNN Brasil, que levantou essa história, porque ele ligou para o Osmar Terra para conversar com ele. O Osmar Terra falou: espera só um pouquinho, continuou conversando com o Onyx Lorenzoni. E uma conversa muito estranha. Olha só, entre tantas coisas, e eu vou reproduzir aqui o que eles disseram, eles começaram a falar mais especificamente do Mandetta durante essa conversa. Daí o Onyx disse assim: ó, eu acho que esse contraponto que tu tá fazendo, aí Osmar Terra, é complicado mexer no governo porque ele tá. Aí o Onyx, ele, o Mandetta, não tem compromisso com nada que o Bolsonaro tá fazendo. Aí o Osmar Terra, e ele se acha. Aí o Onyx Lorenzoni, eu acho que o Bolsonaro deveria ter arcado com essa situação, com as consequências de uma demissão. Aí o Osmar Terra diz o seguinte: o ideal era o Mandetta se adaptar ao discurso do Bolsonaro. E o Onyx completa: uma coisa como o discurso da quarentena permite tudo. Se eu estivesse na caldeira do Bolsonaro, o que aconteceu na reunião, na cadeira do Bolsonaro, o que aconteceu na reunião, eu não teria segurado, eu teria cortado a cabeça dele. Aí o Osmar Terra, você viu a fala dele depois? Aí o Onyx, ali para mim foi a pá de cal. Eu já não falo com ele há 2 meses. Aí acho que é xadrez. Se ele sai, vai acabar indo para a secretaria do Dória, o João Dória, que é o governador de São Paulo. Aí, para fechar a conversa, o Osmar Terra disse o seguinte: eu ajudo, Onyx, e não precisa ser eu o ministro. Tem mais gente que pode ser. Essa situação caiu como uma bomba, justamente no momento em que as coisas estavam começando a andar, né? E claro, o Mandetta, que ia fazer uma coletiva de imprensa no final da tarde, como faz sempre com os ministros, não foi mais. A coletiva foi cancelada e somente os profissionais, os técnicos da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, que acabaram dando as informações a respeito da pandemia lá no Brasil. Bom, sobre essa história, ainda tem mais coisas para a gente repercutir aqui, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Se você quer saber mais, até o Bolsonaro já meio que se manifestou na sua live semanal que ele faz, né? E ele mandou umas indiretas para o Mandetta também. E a gente traz isso aí daqui a pouquinho, então fique aqui com a gente que a gente vai falar mais. Política é sempre bacana quando a gente tem a situação mais clara, né? Mas fica nesse diz que me disse, essa situação toda, e não venham falar mal do Caio Junqueira, porque ele estava fazendo o trabalho dele, ele ligou para uma fonte do governo e acabou ouvindo o que não deveria. Agora, tá errado ele de divulgar isso? Muito pelo contrário, um ponto incrível para a CNN Brasil, assim como aqui nos Estados Unidos as emissoras dão os créditos para as outras emissoras e falam exatamente disso, por enquanto lá tá só a CNN falando. Ninguém quer dar crédito para ela. Eu dou. CNN Brasil deu um furo hoje no CNN 360, que é o horário do Jornal do Gotino, se eu não me engano. Falando de Brasil, na realidade, eu comecei o programa falando justamente da situação entre o Onyx, né, o Osmar Terra e o Mandetta. O Mandetta está com um pezinho completamente fora. Vou contar mais umas historinhas. Hoje o Mandetta teria essa coletiva, ele foi tirado da coletiva, não teve coletiva, não aconteceu coletiva. Mas ele teve uma reunião, a matéria da TV Globo, da CNN Brasil, foi publicada às 4 da tarde no Brasil, 1 da tarde aqui em Utah, né? 3 da tarde para quem está em Nova York. Quando deu 3:30 da tarde, horário de Nova York, que
logo depois, assim que ia ter a coletiva, o Mandetta foi até o Palácio. E teve um encontro de 15 minutos com o presidente, porque foi divulgada a agenda do presidente. Aí o presidente fez uma live. E na live dá só uma olhada o recadinho cifrado que o presidente mandou para o ministro Mandetta. Vamos lá. Então, pessoal, quem está esperando aí eu falar do Mandetta e Osmar Terra e Onyx, pode passar para outra live, tá ok? Não vai ter esse assunto aqui não, tá ok? Você tomaria ou não tomaria? Você tomaria? Claro. Eu também tomaria. Minha mãe está com 93 anos de idade, tá? Tá na cara que ela vai tomar. Democraticamente ela vai tomar. Sem problema nenhum. Vai, lógico, vai consultar o médico, né? E se o médico, com toda certeza o médico vai ser favorável, tenho certeza disso, que o médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. Mas o paciente troca de médico. O Mandetta disse o seguinte, o médico não abandona o paciente, por isso eu não vou deixar o Brasil, não vou deixar o Ministério da Saúde, vou continuar nessa luta aqui no país. Só que esse recadinho foi muito claro. O médico não abandona o paciente, mas o paciente troca de médico. O que você acha que vai acontecer? A gente não sabe. Vamos esperar para ver como é que as coisas vão andar. Mas a gente sabe que está instaurado mais uma crise aí. Diz que quem foi apagar o fogo dessa história toda, mais uma vez foram os generais do Exército lá, que falaram, olha, não põe, não faz essa coletiva, porque vão para cima do Mandetta e só vão falar disso. E era bem provável. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer para você, parabéns para a CNN Brasil que levantou essa história, para o Caio Junqueira, que foi sensacional. E vamos ver o desenrolar disso tudo.